política entre gente de esquerda e tal, e a gente esquece que a emergência do conceito ela é racista, ela é extremamente regressiva e autoritária, e a gente precisa levar isso em consideração. Isso é um mérito bastante grande do livro do Lenk aqui. Até hoje, né, tem grupos de extrema-direita na Alemanha, eu andei visitando uns sites, aí, infelizmente, para traduzir o livro também, que vão diretamente nas obras do Kielin e nas obras do Verschuer e do Reiter para, hoje em dia, na Europa, com a questão da AfD, né, alternativa para a Alemanha, esse partido de extrema-direita na Alemanha, recuperar uma ideia de biopolítica nazi. Eles não se chamam de nazistas, obviamente, porque é proibido, mas quase isso, né? Então, eles vão na origem desse conceito mesmo para recuperar esse conceito de biopolítica regressivo. Bom, no segundo capítulo, o Lenk vai mostrar como nos anos 60 e 70, o conceito de biopolítica, isso já agora no século XX, bem mais próximo da gente, né? O conceito de biopolítica vai ganhar uma roupagem ecológica, e depois bastante impulsionado pelo Clube de Roma, né? Que soltou aquele famoso relatório Limites do Crescimento, em 1972, que previa um cenário explosivo ou implosivo para o futuro da humanidade, né? Falando, daqui a 30 anos não vai ter mais água, não vai ter mais comida limpa, não vai ter mais absolutamente nada para a humanidade, um cenário que os americanos chamam de Doomsday Scenario, né? É o que previa aquele relatório, né? Recentemente, alguns cientistas em Pittsburgh, se não me engano, refizeram várias das contas e falaram, bom, está rolando mesmo, as previsões estão todas certas, mas enfim. Ou seja, nesse momento do Clube de Roma, desse relatório, o conceito de biopolítica começa a ser empregado novamente agora em uma constelação bastante diferente da sua emergência, com essa roupagem ecológica, né? Ou seja, questões relativas à saúde, ao meio ambiente, começam a saturar o conceito de biopolítica nesse momento, né? E mais ou menos na mesma época, ali início dos anos 70, rebenta então um sem número de inovações biotecnológicas que também imprimem sua marca no conceito de biopolítica, né? Por exemplo, a transferência interespecífica de DNA acontece mais ou menos nesse momento, os exames laboratoriais pré-natais nascem nesse momento também, inseminação artificial começa a ser uma tecnologia bastante desenvolvida nesse momento, e isso amplia bastante o campo de aplicação do conceito de biopolítica também. Agora, então, nos anos 60 e 70, vai ganhar essas duas camadas, uma camada ecológica e uma camada biotecnológica, o conceito de biopolítica, né? E até hoje, várias publicações científicas, inclusive na área médica, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, estão usando o termo biopolítica para falar dessas inovações, né? Bom, mas aí é no capítulo 3º, que é dedicado a Michel Foucault, que o Lenk vai falar que a definição é a fórmula mais bem acabada, mais polida do conceito de biopolítica. Porque, ao contrário dessas versões anteriores, seja ela a nacional-socialista, seja a ecológica, seja a biotecnológica, o Foucault vai levar em conta como o conceito de biopolítica ele representa uma cesura histórica, ele representa uma marca nova na história da humanidade, ou seja, ele é um momento da humanidade em que a vida entra em cena na história, vai colocar o Foucault, né? Ou seja, ele vai historicizar o conceito, não vai tomar essa vida como algo dada, né? Isso é bastante coerente com o método genealógico dele, não tomar de antemão que existia a vida e depois ela foi conceitualizada, mas a própria conceitualização da vida, da vida à vida, por assim dizer, ficou mal falado, mas assim, faz nascer essa vida, então, né? Ou seja, quando a vida começa a ser alvo dos investimentos estratégicos da política, esse é o momento da modernidade, vai dizer o Foucault. É só na modernidade que a gente pode falar que existe o conceito de vida, e então só a partir de então a gente pode falar em uma biopolítica de fato, né? Ou seja, quando a biopolítica vai deslocando aqueles mecanismos típicos do governo soberano, né, é aí que a gente pode falar que a política vai se tornando cada vez mais biopolítica e não meramente política, né? Vou falar um pouco no chavão Foucaultiano aqui, se depois ficar muito chato, vocês me fazem perguntas depois, mas é o que o Foucault explica, eu não sei quantos vocês conhecem, não conheço muitos de vocês, mas imagino que conheçam um pouco, minimamente, ou seja, quando Foucault vai explicar como a fórmula da soberania, a fórmula típica, o slogan, vamos dizer assim, típico da soberania é o fazer morrer e deixar viver, né? Ou seja, se vocês lembrarem do início do Vigiar e Punir, aquela descrição detalhada da tortura do Damiens, tirando cada membro dele, amarrando no cavalo, e que é difícil de ler para caramba, vai voltando assim, né, as palavras.
ela começa a ser deslocada pela biopolítica, por um cálculo muito mais estratégico das formas de punição, né? E a fórmula fazer, morrer e deixar viver começa a ceder espaço, não que ela seja aposentada, eu vou voltar nisso daqui a pouco, mas não que ela seja totalmente substituída, mas ela começa a ser deslocada para uma outra fórmula, de fazer, morrer e deixar viver, para fazer, viver e deixar morrer, né? É o que vai falar Foucault. Isso tem tudo a ver com a biopolítica, né? E o Foucault vai falar também, essa biopolítica ela congrega uma escala mais microdisciplinar, centrada no corpo individual, né, que é o que a gente lê mais no Vigiar e Punir, com uma escala mais macro, própria, mais relativa aos fenômenos de uma população, e não só dos corpos individuais, né? Isso estão nos cursos do Collège de France, principalmente de 75 a 79. Né? Ou seja, quando tem essa congregação dessa escala mais micro, da punição disciplinar, do corpo individual, uma anátomo-política do corpo humano, como vai dizer o Foucault, com essa análise mais macro, centrada na ideia de governo, é Estado, mas é mais governo do que Estado, aí a vida entra na história, vai dizer o Foucault. E aí a gente tem, de fato, biopolítica. Né? Bom, os capítulos seguintes são, por assim dizer, pós-Foucaultianos, no sentido não de que eles superam Foucault de alguma maneira, mas no sentido de que, de uma maneira mais explícita ou mais implícita, mais crítica ou menos crítica, todos os autores analisados a partir do capítulo 4º vão dialogar com o Foucault, com essa concepção Foucaultiana de biopolítica. Né? Então, o capítulo 4, por exemplo, ele se debruça sobre a obra do Giorgio Agamben, né? Em especial suas noções de poder soberano e vida nua, né? Com todas as críticas ou não que a gente possa ter a obra do Agamben, né? Cada vez que eu vou na Autêntica, na Perspectiva, agora não me lembro, todo mês tem um livro novo do Agamben, né? Não aguento mais, não consigo mais dar conta de ler o Agamben, todo mês tem uma coisa nova lá, mas enfim. O Lenk vai falar, bom, o Agamben suscitou um debate em torno da noção de biopolítica que é incontornável hoje, né? A ideia de vida nua, a ideia de poder soberano, a exceção da regra, se a gente não dialogar criticamente ou não, podemos ter nossas críticas, também acho problemático alguns usos, e o Lenk pega pesado na crítica, é bom do Lenk também, ele não poupa crítica, nenhum dos autores aqui, ao Foucault ele é mais leve, para falar a verdade. Mas... Oi, pois não. Oi, pessoal. Pessoal, se não falar no microfone, o pessoal lá fora não pega, né? O pessoal da transmissão pega. Enfim, você quer finalizar? Tá. Não, então peraí. O Foucault gostava de brincar com, por exemplo, a genealogia, sabe, que vai virar dispositivo. Tem um texto do Argan que é maravilhoso sobre dispositivo, que vem do meio do Foucault. O Foucault, ele, só no finalzinho ali, ele vai colocar, e ele era muito malandro, né? Daí ele vai colocar uma coisa sobre biopolítica, mas não vem nessa genealogia que você está propondo aqui. Ele nunca foi um grande... Ele nem teve tempo hábil de vida, né, para tratar mais das partes que eu chamo de termo e não conceito, né, porque o Foucault não gostava muito de conceitos, né. Ele é muito mais livre. E o Agamben não, ele pega o Homo sacer, que é justamente, né, que é aquela figura do sujeito, o assujeitado, que justamente é o corpo da biopolítica. Então, o Agamben também, você não pode... ele tem uma genealogia também dentro desses textos, é só isso. Não, é que você falando, maravilhoso, esse livro deve ser massa. Não, com certeza. Depois a gente pode então, conversar a gente vai mais aqui, né? Daqui a pouco aí. Beleza. Bom, o capítulo 5º, daí o Lenk vai se dedicar no capítulo 5º às obras do Michael Hart e do Antônio Negri, né, com foco especial em Império e Multidão. O Lenk, na época que escreveu o livro original é de 2007, em alemão, depois tem uma reedição em 2013, que é na qual a gente se baseou, a segunda edição alemã, mas ele não tinha lido o Assembly ainda, que teria enriquecido bastante o capítulo também. Diga-se de passagem, a Politeia lançou, semana retrasada, uma tradução do Assembly, acho que está vendendo aí fora também, fazendo
o merchan aí da Politécnica. Mas, então, ele vai focar bastante, o Lenk vai focar no Hart e no Negri, vendo como eles propõem um desenvolvimento posterior dessa linha de interpretação Foucaultiana, também via operaísmo italiano, via marxismo, usando alguns conceitos com críticas, é claro, mas como que é, então, o conceito de biopolítica que está presente no Império e no Multidão, né? O 6º capítulo, por sua vez, vai versar, então, sobre as obras da Agnes Heller e do Ferenc Ferrer, do sociólogo Anthony Giddens e do antropólogo Didier Fassin. Vou passar mais rapidamente agora pelo 6º, 7º, 8º, para não ficar aqui enchendo o saco de todo mundo aqui. Mas, o 7º capítulo vai girar em torno das contribuições mais recentes, mais contemporâneas, em torno do conceito de biopolítica, como as de Nicholas Rose, de Paul Rabinov, da Donna Haraway, do Bruno Latour, entre outras e outros, né? Aqui no 7º capítulo a gente já vê uma ponte que o Lenk fez. Hoje em dia ele está em outro projeto, né? Ele está num projeto bem mais afinado com o New Materials, né? Chamado New Materials, a partir do Latour, da Donna Haraway, da Melinda Cooper e outros autores e autoras contemporâneos. Então, por exemplo, hoje ele está com um projeto doido lá, de estudar um conceito que ele criou que chama vida suspensa. Então, utilizando essas tecnologias criogênicas, o que acontece com a noção de vida quando você congela um corpo, por exemplo, já é outra pegada, uma viagem, assim, mas talvez faça mais sentido no primeiro mundo falar de vida suspensa, mas enfim. E ele acabou de acabar um livro também, estava conversando aqui sobre isso, uma crítica ao New Materialism, né? Uma tentativa de, mais ou menos o que ele fez com a ideia de biopolítica, pegar todos os autores do New Materialism assim, e escrever uma crítica detida de cada um, e ele vai publicar esse livro agorinha, né? Bom, o 8º e último capítulo, por sua vez, que é intitulado Política Vital e Bioeconomia, vai analisar aquilo que ele chama de economização da vida, em duas frentes, né? A primeira frente, ela dedica-se tanto ao estudo dos ordoliberais, né, então dos neoliberais austro-germânicos ali, que depois da Segunda Guerra Mundial arquitetaram a ideia de uma economia social de mercado, né, e deram vida a uma subjetividade neoliberal, um homo economicus neoliberal, tipicamente neoliberal. E também vai se dedicar à análise dos anarcocapitalistas estadunidenses, principalmente a partir da Escola de Chicago, ali, cujo representante maior seria o Milton Friedman, né, e a sua ideia... mas vários outros também, como Gary Becker, e no lado austro-germânico ali também pegar o Hayek, vai pegar o Rustov, o Hopke, etc., para analisar essa ideia de capital humano. Ou seja, essa economização da vida, essa ideia de biocapital, de economização do corpo, etc., etc. Está no cerne do 8º capítulo, que é muito contemporâneo, muito atual, muito importante, a meu ver. E a segunda frente do capítulo é perscrutar essa ideia de biocapital por meio do estudo de obras como do antropólogo indiano Kaushik Sundararajan e da socióloga Melinda Cooper, entre outros, que estão tentando analisar a partir dos livros deles como a vida ela tem uma determinada forma, uma determinada concepção, como a ideia de vida muda no neoliberalismo. Então, uma coisa bem recente, atual, tentando propor essa ideia de biocapital aí. Mas, já encaminhando para o fim da minha fala, a gente pode estar se perguntando. Uma coisa que eu e o Mário conversamos bastante, entrou até aí na quarta capa, um pouco, né? Por que a gente deveria ler esse livro em 2018 no Brasil, né? Afinal, a gente poderia se perguntar aqui, né? Por que se debruçar sobre o conceito de biopolítica no final da segunda década do século XXI, num país da semiperiferia, que provavelmente vai voltar a ser periferia pura e simples aí em alguns meses, no máximo anos agora, né? Do capitalismo, né? Afinal, a contribuição brasileira no mundo não seria marcada muito mais pela política da morte, da expoliação, do desaparecimento, em suma, do extermínio da vida? Essa é a pergunta que a gente ficava se fazendo um pouco, trocando alguns e-mails. Como falar em uma política da vida, uma biopolítica, quando é precisamente uma política da vida que parece estar banida do nosso horizonte da arte de governo tupiniquim aqui, e agora mais evidente do que nunca, né? Ou seja, se Foucault nos ensinou que a biopolítica desloca o poder soberano, em vez de fazer morrer e deixar viver, faz viver e deixa morrer, os sinais nos polos não estariam invertidos, aqui ao sul do Equador, né? Essa é a pergunta que fica sempre, né? Bom,
É justamente nesse momento, eu acho, que a incursão genealógica no conceito pode permitir que a gente compreenda que a biopolítica sempre foi acompanhada como uma sombra pela necropolítica, pela tanatopolítica. Isso fica evidente já na emergência do conceito, que é um dos grandes ganhos do livro do Lenk, que é mostrar a emergência do conceito está ali com Kielen, com Hatzel, com o nazismo. Então, a ideia de biopolítica sempre foi acompanhada de perto, como uma sombra, como eu disse, pela ideia de extermínio da vida, não só de uma promoção da vida, né? Em Foucault, isso também já se apresenta dessa maneira, né? Se a gente pegar o volume 1 da História da Sexualidade, já está claro ali como o dispositivo da sexualidade nasce no seio da burguesia com o fim de majorar, de exponenciar a vida burguesa e depois é importado para o proletariado como modo de garantir sua hegemonia de classe. Eu sou marxista, mas eu não estou fazendo minha leitura tão marxista assim. Convido vocês, quem estiver duvidando, a voltar para o capítulo periodização, que chama Periodização da História da Sexualidade, que é justamente isso. Ele está batendo na tese da opressão, como é que chama? A tese da supressão do discurso da sexualidade, mostrando como, na verdade, é uma explosão, mas ele deixa bem claro ali também como, olha, a burguesia aplicou em si mesma as técnicas biopolíticas para majorar sua própria força. E depois importa, esse é o termo que ele usa, importa para as classes subalternas, para o proletariado, para promover uma certa gestão da vida ali também, que já envolvia esse jogo dialético entre vida e morte ali. Bom, no curso de 75 e 76 do Collège de France, na Defesa da Sociedade, Foucault também vai mostrar como, no quadro da biopolítica, o poder soberano de causar a morte nunca é aposentado. Ele nunca é totalmente escanteado, superado, substituído, né? O Foucault tem até uma passagem importante que ele fala, olha, falar em substituição de eras de tecnologia de poder por outra é totalmente avesso ao meu método. Eu não estou falando que o poder soberano desapareceu. Ainda bem que ele não tenha falado isso, senão teria errado de modo categórico, né? Mas, muito pelo contrário, vai mostrar o Foucault, a contradição performativa da biopolítica é que nunca antes na humanidade uma sociedade que se dedicou a assegurar, desenvolver, cultivar e administrar a vida matou tanto. E aplicou tantos pequenos ou grandes holocaustos no seio da sua própria população, e não só no inimigo externo, vamos dizer assim. Isso daí o Lenk pega bastante, ele vai ter um item do capítulo sobre Foucault, que ele vai falar sobre o racismo, sobre como a ideia de racismo tem uma função primordial dentro da biopolítica, porque o racismo, é o mecanismo, é o nexo que permite essa política da morte dentro do seio da biopolítica. Então, é bastante interessante essa análise que o Lenk retoma do Foucault aí. Ou seja, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é a gestão e majoração da vida de uns produz imediatamente do outro lado do circuito a vida nua, se a gente quiser conversar com a Agamben aí. Biopolítica e necropolítica mostram-se aqui nos trópicos como aquilo que são e sempre foram, mesmo no centro do capitalismo, dois lados da mesma moeda, né? Seguindo aqui a trilha do Lenk, talvez a gente possa começar a juntar as peças desse quebra-cabeça que está se formando hoje diante dos nossos olhos, aqui nos próximos meses no Brasil, que esse quebra-cabeça que junta, é um dispositivo, né, para usar o jargão Foucaultiano também, amalgamando aí de modo híbrido, de modo bastante plástico, flexível, mas sempre estratégico, microinstituições disciplinares, de um lado, mecanismos soberanos espetaculares, de outro, e subjetividades neoliberais empreendedoras de si, para fechar esse quebra-cabeça aí. É bastante simples de se entender, né? Aqui bem ao gosto da nossa periferia do capitalismo, no qual a recessão sempre foi a regra, né? Os fenômenos de economização da vida, que o Lenk tão bem analisa então, no último capítulo, esses fenômenos de aumento de estoque de capital humano, formação de um grande exército serviçal de reserva, empreendedor de si, né? Eles andam de mãos dadas, então, por aqui, com o crescimento vertiginoso do complexo industrial carcerário, com inúmeras execuções extrajudiciais praticadas cotidianamente nas periferias de qualquer cidade brasileira, com o planeta favela cercado por malls, strips, né? Que o digam João Dória, Paulo Guedes e Bolsonaro agora, né? Eu acredito que esse livro, então, pode ajudar a operar como um farol e tentar analisar um pouco alguns dos aspectos desse dispositivo que está se formando aqui no Brasil por meio dessa seara da biopolítica, né? Iluminando algumas questões contemporâneas mais prementes para a gente hoje. É isso que eu queria falar. Obrigado, gente.
Bom, estão me ouvindo? Sim? Obrigado, Eduardo. Pessoal, a gente pode já começar um bate-papo, né? O Eduardo passou rapidamente o conceito de biopolítica para vocês, mas agora com perguntas específicas, acho que a gente pode entrar mais, tanto na posição específica do Lenk, quanto nos autores com quem ele dialoga, né? Principalmente Foucault, Negri Hart, Agamben, tá? Um pouco também Roberto Espósito. Tá? Então, está aberto para as perguntas de vocês aqui. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Eu queria que você explicasse a passagem que diz que a biopolítica só nasce na modernidade, porque é o fim do Estado soberano, então seria o Estado se valendo da vigilância e das mídias. E aí, depois o micro e o macro. Então, a micropolítica é o ser na história. Eu não entendi essa passagem, eu gostaria de saber. Mais alguém tem alguma pergunta? Pessoal aí fora, alguém quer perguntar? A gente pode responder essa. Alô? Desculpa, não sei seu nome. Estela. Então, eu vou começar pela última, micro e macro. Não, acho que eu vou começar pela primeira mesmo. É essa forma moderna, né? Então, o Foucault, ele vai... Desde as verdades e as formas jurídicas já, mas é um projeto dos anos 70 dele, como um todo, mostrar como a nossa sociedade, depois ele tem alguns deslocamentos em relação a isso, mas o nosso contemporâneo não é marcado pela ideia de poder soberano, de um rei, de uma lei, etc., etc., que proíbe, que nega, que intercede. Ele vai falar, olha... há circuitos de poder muito mais ricos no sentido complexos do que só isso em jogo no contemporâneo, né? Então, por exemplo, no Vigiar e Punir, o projeto é esse já, né? Como ele diz, cortar a cabeça do rei em termos da ciência política, né? A ideia de um poder soberano, ela continua a existir, ela continua operante na nossa realidade, mas ela não é tudo. Então, por exemplo, o Vigiar e Punir, ele cria toda aquela... faz uma revolução no pensamento, que é a ideia da micro-instituições de sequestro, né? Micro-instituições disciplinares que estão presentes no nosso cotidiano, né? Que não partem necessariamente de um polo único central, como seria a ideia de um rei. Então, vai pegar a escola, a caserna, o hospital, a fábrica, etc., etc., como são... ilhas de sequestro que formam um arquipélago, de fato elas se ligam de algum modo, mas que não necessariamente têm na interdição, na proibição, o seu funcionamento privilegiado, né? Pode ser muito bem obrigar um sujeito a falar sobre si mesmo o tempo todo, essa ideia do sujeito assujeitado que o colega comentou antes, né? Então, é uma forma moderna, porque a biopolítica é uma forma moderna, porque o poder soberano, esse sim não se importa, assim... É uma tipologia, claro, que o Foucault cria, em certo sentido, e a gente pode comentar os limites ou não, mas a ideia é que o poder soberano ele nunca está preocupado com a vida do súdito, se ela vai produzir algo para ele ou não. É só na modernidade que a ideia da vida entra em jogo como um fenômeno que precisa ser regrado, promovido, proibido, às vezes, também, dependendo do dispositivo ali que se formar, mas é só nesse momento que a ideia de um cálculo da vida entra em jogo nos circuitos do poder, né? Então, por exemplo, no Vigiar e Punir já está em jogo uma ideia de biopolítica, embora não esteja citado nominalmente, que é a ideia, no final, a ideia de uma gestão dos ilegalismos, né? Essa ideia é bastante importante, porque a meu ver ela já está fazendo a ponte para a ideia de biopolítica, embora não tenha aparecido na obra do Foucault ainda, que é quando você precisa gerir os ilegalismos, né, ele vai... Quem não lembra, mais ou menos, mas ele vai falar, certo, por que a prisão, então, que sempre foi falha, nunca conseguiu diminuir criminalidade, continua a existir? Ele vai falar, bom, isso nunca foi o propósito da prisão, essa é que é a questão, não é um discurso humanista, trocamos a tortura e o suplício pela prisão, olha como somos humanos bonzinhos. Na verdade, é que tinha uma tecnologia de poder que estava atendendo às demandas e as problemáticas do capitalismo nascente, da modernidade, que precisava gerir melhor esses ilegalismos e as vidas. Então, certas ilegalidades são permitidas, outras não.
Então, isso já está mostrando um pouco como é maleável o conceito de biopolítica, muito mais próximo ao que ele vai desenvolver depois no Collège de France, nos cursos do Collège de France. Espero que tenha ficado claro. A questão do micro e do macro é que é isso, né? No Vigiar e Punir ainda está bastante focado no micro, focado no corpo humano. A ideia é que a gente está na superfície, está na pele a punição, né? Ele vai colocar. Quando ele vai para os cursos, ele já recebeu uma série de críticas em cima do Vigiar e Punir. Então, o Em Defesa da Sociedade, o Segurança do Território e População e o Nascimento da Biopolítica já são uma tentativa de responder essas críticas de alguma maneira e falar, olha, tudo bem, se eu não tratar do macro, aí eu vou estar negligenciando uma escala e uma dimensão bastante importante do problema, porque tudo isso também não é somente micro, embora seja também. E aí ele vai tentar dar conta dessa ideia do macro, não vi uma teoria do Estado, porque aí ele tinha vários problemas com o marxismo da época que estava tentando fazer isso. Mais nitidamente o Althusser, naquele momento, mas ele vai tentar fazer essa ideia do governo, a ideia é uma história da governamentalidade, ele vai chamar, né? E aí essa noção de governamentalidade tenta ligar o micro, que estava mais próximo do Vigiar e Punir, o corpo individual, e o macro, a ideia de uma população, como é que nascem os fenômenos de uma população e começa a ter uma gerência, uma administração dessa população. Então, via demografia, via estatística, como que você promove certas vidas e nega outras, como que você gere, como que você produz certos comportamentos e outros não, né? E o que é interessante, o Foucault vai colocar, é que no nexo entre o micro e o macro é o dispositivo da sexualidade que está. A sexualidade está tanto no corpo individual, o dispositivo da sexualidade, desculpa, está tanto no corpo individual, quanto nessa gestão da população mais macro, assim. Espero que tenha ficado claro também. Aqui, por coincidência, estou com Em Defesa da Sociedade aqui. E uma pergunta, óbvio. Essa loja de dispositivos, ela chegou no seu ápice agora com o Bolsonaro. Justamente, isso tem muito a ver. Por exemplo, quando o Foucault ele vai defender o Ayatollah Khomeini, ele fala assim que é uma massa de corpos, e ele achava que aquilo, enquanto torrente de massa de corpos, não era assim pensável a ideologia em si, mas a massa de corpos enquanto massa assim de corpo e não ideológica. E daí isso é muito polêmico do Foucault meio defender, mas ele falou assim: agora a gente vai ter uma torrente contra o Ocidente. A gente vai ter uma torrente final libidinal contra a nossa mentira ocidental. E a gente, só uma pergunta para você, porque parece que a gente meio passou as devidas proporções, e isso agora com a eleição do Bolsonaro, que foi uma massa imbecil de corpos que foram contra a democracia representativa, da mesma forma que o Foucault ficou sempre muito ambíguo disso, né? Porque ele nunca defendeu o Khomeini, mas ele defendia justamente a massa ignorante, mostrando a impotência, né? Libidinal. Mas o que você acha disso? Que a gente agora passou algo mais ou menos parecido que ainda não se deu, né? Porque tem um medo de fundamentalismo ali incutido. Tudo bem que não vai rolar, eu acho que não, mas é justamente essa do Foucault também dá uma parte da biopolítica, é saber assim, esses corpos eles não são plenamente manipulados de uma forma descritiva. Eles vêm com uma massa de uma ignorância sem nome, né? Sem sujeito. Mais alguém tem alguma pergunta? Partindo da ideia do fazer morrer, deixar viver, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a necropolítica. Só não peguei os nomes de vocês. Santinho. Então, Santinho, a questão esses artigos do Foucault sobre o Khomeini, sobre a Revolução Iraniana, etc., são bastante polêmicos, né? Tiveram muitas críticas, tanto locais quanto na Europa mesmo, que criticaram vários, mas são bastante interessantes de qualquer modo, né? Então, essa questão do Bolsonaro, a meu ver, é muito interessante, porque
Eu acho que tem um outro precedente também próximo da gente, que é próximo da gente aqui na América Latina e no tempo também, que é Chile 73, né? Que foi a primeira vez que um Chicago Boy e um milico se juntaram e ficaram 19 anos no poder para nosso desespero, né? Espero muito que não seja o nosso caso. Espero que seja mais atrapalhado qualquer coisa, como mostram as conversas de WhatsApp aí de dentro do próprio partido, né? Mas eu acho que também a gente não pode apostar muito nessa, né? Vai se falecer, as frações da burguesia vão se matar. Espero que sim, vai ter briga, certamente, mas a última vez que um Chicago Boy se juntou com um militar foi sangrento, demorou 19 anos para a gente se livrar disso. Espero que não seja o nosso caso, mas enfim, tem esse precedente. E essa ideia de dispositivo, como você colocou, Santi, para mim é muito rica para analisar isso, porque é isso mesmo, a ideia de dispositivo no Foucault tenta justamente dar conta desses momentos dos imbricamentos das tecnologias de poder que são distintas e, aparentemente, não fazem sentido juntas, né? Então, como que a ideia da prisão... Sim, e uma teoria econômica produzida em Chicago e o mercado financeiro e tudo isso se junta e dá certo. Dá certo e não dá errado, mas funciona, vamos dizer assim, né? Então, essa ideia de dispositivo, para mim, é muito rica, porque justamente esse momento... O Foucault, em vários momentos, ele colocava, não estou fazendo uma história substitutiva das tecnologias disciplinares, mas em vários momentos também dá a aparência de que sim. Parece que o poder soberano é uma coisa do passado, não existe mais. E como eu falei, ainda bem que ele não falou isso com todas as letras, porque estaria redondamente enganado. É no neoliberalismo, justamente, que a prisão explode. A ideia de explosão carcerária só se dá nos últimos 30 anos, aí, todas essas políticas estúpidas de 3 strikes and you're out, de endurecimento penal, vem dos anos 80, 90 para cá, né? Então, ou seja, a prisão, que é uma instituição tipicamente disciplinar, que é o que Foucault vai pegar, está no seio do neoliberalismo. Sem prisão não funciona o neoliberalismo, basicamente. Então, essa ideia de dispositivo tenta justamente dar conta disso, como que a prisão e o mercado financeiro dão as mãos e dá samba, vamos dizer assim, né? E é algo muito, a gente que é da periferia do capitalismo não deveria ter surpresa, que sempre foi assim, de alguma maneira, não é de outra, sempre funcionou desse modo, né, aqui. Marco, fazer morrer, deixar viver necropolítica. Então, isso tem a ver com o que eu estava falando. O Foucault ele nunca falou que a soberania agora acabou, agora a gente é biopolítico, etc., etc., mas em alguns momentos, ele dá a entender de que a ênfase recairia bem mais sobre uma ideia de majoração, multiplicação da vida, gestão da vida, que a rigor não quer dizer extermínio. Então, coube posteriormente a diversos autores, vários da periferia do capitalismo, que foram fazer essa crítica ao Foucault, né? Então, várias autoras feministas, ou do movimento radical negro, ou mesmo Luc Vacan, que era francês, mas vai fazer toda a sua produção falando, olha, falar de punição sem falar de classe e raça é impossível. A gente pode pensar no Mbembe, mais contemporaneamente, que estão fazendo essa crítica ao Foucault. Mas que biopolítica é essa? Talvez em 3 ou 4 países do centro do capitalismo tenha rolado esse fazer viver e deixar morrer. No restante, e mesmo lá, a gente sempre teve periferias raciais, de gêneros, sexuais, que não viveram plenamente isso. A meu ver, são críticas muito interessantes, muito boas, com as quais eu concordo em grande medida, mas acho que no Foucault é mais rico que isso também. Ele permite essa dialética da vida e da morte, da necro e da biopolítica, da tânato e da biopolítica. Então, é mais ou menos isso, né? O próprio, no Em Defesa da Sociedade, ele vai falar isso, olha, falar em biopolítica do Estado nazista. A última aula, se não me engano, agora o colega que está com o livro aí pode olhar, mas é uma análise do Estado nazista como biopolítico. Ora, mas é o Estado do Holocausto, é o Estado talvez um dos Estados mais assassinos da história da humanidade, em termos de racionalidade aplicada à morte. Então, a coisa também está mais complexa no próprio Foucault. Essa ideia de fazer morrer e deixar viver, acho que é Obrigado. Mas, acho que é isso mesmo. Que é a questão do racismo moderno, é justamente isso. Então, mostrar como... Me perdi agora. Valeu. É isso. Sim. Então, a questão é essa. Acho que como no próprio Foucault já está bem mais complexo que isso. Então, o fazer morrer e deixar viver está o tempo todo passando no fazer viver e deixar morrer já no próprio Foucault. E hoje, contemporaneamente, acho que é isso. Acho que é isso que a gente está vivendo de alguma maneira.
Espero que tenha ajudado alguma coisa. Só a última, vai. Você falou do Bruno Latour. E aí, Eduardo, beleza? Eu vou falar do Latour, então fique tranquilo, Santinho. A questão não ia deixar barato, né? Você passar, falar, não, vou passar batido nos capítulos que me interessam aí, né? Mas em alguma leitura que eu tive do Agamben, também não me lembro qual texto que era, ele já está falando, já está relativizando a vida a partir de determinados instrumentos tecnológicos, quando ele vai falar do médico e da ampliação da vida através de determinados outros instrumentos. A Donna Haraway, o Harry Kuzo, eles vão todos entrar nessa discussão da relativização da vida, nem tanto da vida, mas mais do corpo, né? Corpo e vida como demandando essa extensão desses instrumentos tecnológicos em vários momentos da nossa vida. Eu queria que você se detivesse um pouquinho sobre isso, e se há, ainda não li evidentemente o livro, mas se há algum momento em que o Lenk dá uma problematizada nisso, uma vez que o interesse dele é estabelecer uma crítica ao novo materialismo, pelo menos em trabalhos futuros. Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, eu ia te pedir se você poderia falar mais sobre a questão de marxismo e biopolítica e onde que a gente pode achar classe nesse termo. Mais uma para fechar? Alguém? Eduardo? Como é seu nome? Jordana? Começar pelo Alcides e fazer uma pergunta fácil para mim? Então, Alcides, você pegou um ponto central aqui, o Lenk já nesses capítulos, já nesse livro, ele estava fazendo a migração para essa crítica do neomaterialismo, como eu te falei. Só para adiantar um pouco, a crítica central do neomaterialismo que ele faz é, esquecer o old materialism, não partir do materialismo marxista para fazer os desenvolvimentos. E a segunda, deixa eu me lembrar agora, me fugiu. Uma importante é que ele não pega o Latour, como eu te falei, né, nesse livro novo. Ele acho que gosta demais do Latour para criticar algo assim, e seria mais difícil também. Mas nesse livro aqui, ele já pega um pouco, como eu falei, em todos os capítulos ele faz uma crítica aos autores ao mesmo tempo. Ele não só apresenta, ele parte já de uma posição clara, que é a formação melhor da biopolítica do Foucault, eu vou criticar todos os outros a partir dessa via Foucaultiana. Então, por exemplo, ele vai pegar o Agamben e vai falar, olha, o Agamben tem diversos momentos que é problemático, porque ele começa a ampliar tanto o conceito de vida nua e de biopolítica do outro lado, mas mais de vida nua, que você já não sabe mais a que se refere. Então, ele vai pegar, por exemplo, e vai falar, não, tem uma hora que o Agamben coloca num texto que mortes no trânsito podem ser consideradas como vida nua. Aí ele falou, se você bota no mesmo saco, campo de refugiado contemporâneo, Auschwitz, tudo no mesmo, morte no trânsito, morte cerebral, que ele coloca também, aí o conceito perde todo o seu poder analítico, explicativo e crítico. Então, essa é uma crítica grande que ele faz ao Agamben. Como eu falei, esse livro ainda está muito lateral. O Latour, a Donna Haraway, a Melinda Cooper aparecem, mas ainda é bastante... eles aparecem de maneira secundária. No fim dos capítulos, tem também a Donna Haraway e tal, tem também a Melinda Cooper, tem também o Latour, que está fazendo uma coisa interessante, mas eu acho que ele estava entrando nessa seara nesse momento. Então, ele não faz uma crítica detida nesse livro, não é detida. Eu acho que talvez o que poderia ser mais aproximado nesse momento que ele faz uma crítica mais detida é o Nicholas Rose mesmo. Jordana, marxismo, política e a classe, né? Bom, aí ferrou. Mas, enfim, eu estou entre aqueles que defendem uma outra recepção do Foucault. Eu acho que o Foucault, nos anos 70, principalmente 80 e 90, foi recebido no Brasil por uma esquerda bastante interessante, mas que no seu cerne tentava afastar peremptoriamente o Foucault do marxismo. Não bastava falar que Foucault não era marxista, o que evidentemente ele não é, mas tinha que ser anti-marxista esse Foucault. E eu não faço parte dessa recepção, eu tendo a ler de outra maneira.
Se você pegar isso, vigiar e punir, está o tempo todo ali, capitalismo, classe social é uma questão central para o vigiar e punir. Embora ele não explore a ideia de punição, tendo em vista seus alvos privilegiados de raça e classe, etc., etc., está ali. O direito teve que mudar, sair e ir para as coisas, porque tinha que proteger a propriedade agora. Isso dá movimento a toda uma série de tecnologias de poder e mecanismos de punição tipicamente capitalistas e modernos, né? Então, eu acho que está muito presente no Vigiar e Punir. Na história da sexualidade também, tentei dar um exemplo aqui que é isso, no volume 1, né? Está lá, a ideia, ele está batendo na hipótese repressiva, mas não para falar, não, nunca existiu um dispositivo de sexualidade que queria gerir diferencialmente as classes. Isso existiu de fato, só que não existiu pela via da proibição e da interdição. Existiu pela via da explosão discursiva, muito pelo contrário, né? Então, acho que está lá também a ideia de uma administração das classes sociais via dispositivo da sexualidade. Agora, eu também acho que Foucault dá uma virada interessante que pode se aproximar do marxismo, mas menos das classes sociais, um certo marxismo próximo da escola de Frankfurt, da ideia de forma mercadoria, da ideia de fetichismo da mercadoria. E é bem interessante, porque é justamente quando ele está dando o curso O Nascimento da Biopolítica no Collège de France, que ele dá um monte de entrevistas falando, eu devia ter lido a escola de Frankfurt bem antes. E tem uma entrevista que é bastante interessante, que ele fala, inclusive, e eu não estou botando palavras na boca dele, não. Acabei de reler. Se eu tivesse lido os filósofos da escola de Frankfurt, eu teria evitado uma série de erros e eu não teria feito nada da minha vida a não ser ficar comentando as obras dele, de tão seduzidos que eu teria ficado por eles. Isso não aconteceu, felizmente ou infelizmente, a gente pode discutir, porque ele também produziu uma obra bastante rica, mas, por exemplo, no Nascimento da Biopolítica, que é o último capítulo que o Lenk pega aqui, o 8º capítulo, a ideia de homo econômicos neoliberal, a ideia de subjetividade empreendedora de si e a ideia de um biocapital, de um capital humano no neoliberalismo, os paralelos com a escola de Frankfurt são gritantes, assim, a ideia de reificação da vida, a ideia a própria vida lesada. O Lenk coloca só numa nota de rodapé, tristemente ele coloca: essa crítica que o Foucault faz ao neoliberalismo tem uma série de paralelos com o Minima Moralia. Ele falou, não vou conseguir desenvolver aqui, mas é interessantíssimo pegar os paralelos. Então, a ideia da forma mercadoria e daquilo que o Foucault chama forma empresa nesse curso, que o Lenk vai analisar aqui também, para mim são dois lados da mesma moeda, assim, como se fosse o lado subjetivo e o lado objetivo, se a gente quisesse desdialetizar a coisa. Mas eu acho que tem várias possibilidades, e é isso que me atraiu no Lenk no primeiro lugar. Tem um artigo dele que também chama Foucault, Governamentalidade Crítica, como livro, e tem um outro que chama também Foucault sem aspas, que é justamente sobre a relação do Foucault com o marxismo, assim, que são muito interessantes. E foi o que me atraiu no Lenk no primeiro lugar. Essa recepção mais cuidadosa da obra, sem embarcar em umas ondas antimarxistas, assim. Não, acho que não. Não, acho que ler ele não leu. Não, acho que ler ele não leu, não. É mais afinidade eletiva. Oi? Não, só um comentário. Eu acho que ele chega a falar assim, se eu tivesse lido antes o Adorno, tivesse lido melhor outros autores, eu acho que tem uma passagem. Não me lembro onde. É só isso. Mas, enfim, Foucault tem uma relação problemática. Ele entra no PCF, né? Ele entra no Partido Comunista Francês e fica pouquíssimo tempo dentro do PCF. Ele tinha uma série de críticas à política oficial, que nesse momento era bastante problemática do PCF, vamos dizer a verdade, né? Indo a reboque das ruas e não promovendo. E o Etienne Balibat tem uma entrevista que ele fala que a questão do Foucault ser homossexual pesou bastante dentro do partido e ele rompe também por causa disso, embora isso nunca tenha sido... Ele nunca falou isso ele mesmo, que eu conheça. Mas o Etienne Balibat fala em algum momento isso também. Mais alguma pergunta? Alguém? É mais uma curiosidade, se você pudesse estender um pouco mais nessa origem maldita do conceito de biopolítica, essa racista, classista,
nos partidos nazistas, no partido nazista alemão, enfim, essa origem sueca, década de 10, e o que ficou disso, né? Que tipo de sedimento essa origem maldita legou para as pessoas que usaram o conceito posteriormente, especialmente Foucault, né? Que eu acho que mais nos interessa aqui. Desculpa aí te abusar, Mário. Seu nome, desculpa? Miguel. Então, essa origem infame, né, que faz uma brincadeira com aquele texto famoso do Foucault, dos homens infames, né? Então, essa origem maldita do conceito, né? Como que ele operava, né? Parece ser uma contradição, um contradicto em adjecto aí, né? Biopolítica no nazismo, né? Mas a questão é a seguinte: a promoção da vida, ela sempre andou lado a lado com a desqualificação do que é a vida e o que não é a vida, né? Hoje em dia até a Butler vai analisar um pouco via tipo a vida digna de viver, grievable, não grievable lives, né? Que ela vai falar, né? Mas a ideia é a seguinte: a ideia de que o povo alemão, ariano, etc., é a vida a se promover, a se majorar, sempre andou lado a lado com o que não é a vida. Então, temos que definir o que não é a vida. E aí entrava todo mundo que não fosse isso, basicamente, né? Judeus, comunistas, homossexuais, ciganos, etc., né? Então, o Lenk vai analisar, por exemplo, como naquele slogan famoso do Terceiro Reich, né? Blut und Boden, né? Sangue e solo. Já tem toda uma ideia de biopolítica que tem a ver com um local mítico, sagrado, de onde você vem, e o sangue que corre na sua veia, que também é de uma qualidade digna da vida. Enquanto os judeus são apátridas, né? Essa ideia não vem de um solo mítico, ou até mítico, mas sei lá, não vem de um solo específico. Essas ideias todas de que o Terceiro Reich propagava, difundia, de que existe uma vida certa e uma vida que não merece essa qualificação de vida sequer, né? Então, essa é a origem maldita do conceito. Agora, eu acho que no Foucault não restou... talvez a gente possa discutir isso, eu nunca pensei por esse lado, mas eu acho que Foucault vira o conceito do avesso mesmo, assim, eu acho que não tem nenhum rastro disso no conceito dele de biopolítica, vamos dizer assim. Como eu falei, ele vai analisar a biopolítica do Estado nazista também, analisar isso, mas quando ele propõe, já é outro momento, né? Já é outra questão. Eu acho que não ficou um rastro muito grande disso, ao meu ver. Precisaria pensar um pouco mais sobre isso. Pessoal aí fora, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém aqui dentro quer fazer pergunta? Posso fazer uma pergunta para você, Eduardo? Você estava falando antes da sua exposição, me veio essa pergunta em mente, né? Quer dizer, pela sua exposição, a gente teria dois polos, a gente poderia compreender a biopolítica como sendo uma coisa que apresentaria dois polos, pelo menos, né? Um polo promotor da vida, que tem aquela origem, vamos dizer, mais ou menos na época da Revolução Industrial, né? Aquela necessidade de produzir pessoas aptas ao trabalho, para produzir riqueza, para se fazer efetivamente a extração de riqueza, né? Então, os famosos corpos dóceis, úteis, destros, disciplinados, com o tempo deles cronometrado, né? Que seria mais ou menos esse o paradigma da fábrica fordista, né? E, ao mesmo tempo, esse outro fio que você puxou, que parece ser um pouco mais recente, que é o da biopolítica, vamos dizer assim, num polo negativo, né? Um polo em que os aparelhos do Estado não estão tão preocupados em promover a vida, no sentido, vamos dizer assim, produtivista, né? Nem a vida dos indivíduos, como corpos individuais, nem a vida das populações, né? As questões de saúde, natalidade, longevidade, previdência, né? Que são as ocupações, vamos dizer assim, clássicas, os pontos de entrada clássicos da biopolítica a partir da perspectiva macro do Estado, né? E o que a gente vê hoje, né, trazendo um pouco para o Brasil, é que parece que o polo negativo, né, principalmente nas propostas aí que vão acabar, parece, né, que vão acabar convergindo para os aparelhos estatais, né? Ou seja, todo esse projeto policialesco de governo, né? Mas não só, porque a gente também está colocando na boca das pessoas que elas vão poder se armar para lutar contra certos tipos de elementos sociais aí, cuja caracterização vem sendo muito
especificada, né? Lamentavelmente vai sendo muito especificada nos últimos poucos anos aqui da história brasileira, né? Parece que a gente tem um polo negativo que é muito forte, né? Ao mesmo tempo, a gente tem a promoção do polo positivo, né? Por exemplo, no caso paradigmático do empresário de si, né? Nessa ideologia toda da prosperidade individual, do progresso individual, né? da venda do seu próprio capital humano, né? Não sei, eu tenho uma impressão, e você falando, eu voltei a isso, me veio em mente, de que esses dois polos vão estar muito exacerbados aqui no nosso micro, nosso tempo curto dos próximos meses e anos aqui, né? Não sei se você compartilha dessa opinião. Obrigado, Mário. Infelizmente, partilho também, Mário. Eu acho que é isso. Acho que no Foucault, esse polo mais negativo, como você colocou, né, o de extermínio da vida, ele está presente, mas bem menos. Ele tende a enfatizar bem mais esse polo produtivo da biopolítica, né? O quanto ele produz realidades, né, e majora a vida e multiplica a vida. Isso, a meu ver, tem algumas explicações, e uma delas é que, bom, tem todas essas críticas feministas, negras e da periferia do capitalismo que tendem a apontar na obra dele essas ausências, e que eu concordo em alguma medida, em grande medida, talvez. Mas também tem uma questão que é, talvez, essas pesquisas todas, vamos dizer assim, já estavam sendo feitas em outros lugares, entendeu? O Foucault, ele viajou para a América Latina diversas vezes no momento de ditadura forte daqui. Ele se negou várias vezes, ele negou a dar palestra no Brasil quando o suicídio do Herzog, não sei se você sabe disso, quando ele soube o suicídio do Herzog, quando ele tem a notícia, ele fala, não vou dar palestra, eu me recuso, não tem como. Então seria insano achar que ele não sabia desse polo negativo da biopolítica, vamos dizer assim. O que eu acho é que ele estava falando, olha, mas esse polo já está enfatizado demais. A gente precisa girar do avesso e ver o quanto isso também produz coisas, produz realidades, porque ele não é só negativo, ele também é produtivo. Por isso que eu acho que a gente tem que aproximar do marxismo, essa outra coisa. A categoria de contradição, aí para mim, é muito importante. Foucault não era dialético, claro, não estaria falando isso jamais, mas eu acho que ele abre frestas aqui e ali para a gente interpretar dessa maneira, sabe? Esses corpos dóceis da Revolução... A própria ideia de sujeito a sujeitado, sem dialética, como é que a gente entende, né? E essa coisa última que você falou dos empresários de si, isso tem me interessado muito. Porque é isso, né? Se você pega várias pesquisas sociológicas do neoliberalismo, pega o Robert Castell, se você pega o próprio Guy Standing, que tem vários problemas, mas enfim, estão mostrando como está tendo aquilo que estão chamando de brasilianização do mundo ou periferização do centro, né? Todas as características, tipicamente, da periferia do capitalismo estão chegando no centro do capitalismo. No centro branco, masculino, heterossexual, está tendo rebaixamento de salários, enfrentamento, enfim, está tendo várias questões que são típicas da periferia, tanto geográfica quanto social do capitalismo, estão chegando no centro. E nesse momento, o que é muito surpreendente, isso é enigmático, como que é nesse momento que um discurso que tira da empresa, do mercado capitalista, sua grade de inteligibilidade, faz tanto sucesso. Isso é que é o verdadeiro enigma que a gente precisa responder. Como que no momento de patente falência da empresa capitalista, 2008 estava aí, foi ontem, quebrou tudo de uma vez, é dali que vai sair a solução e a forma subjetiva para todos nós, por excelência. E isso, infelizmente, cortando por todas as classes sociais, né? Isso que tem me interessado bastante. Como esses empresários de si, eles, na verdade, são empresários precários de si. Como a ideia de precariedade permeia essa subjetividade ao mesmo tempo. E daí eu acho que, de novo, vale juntar o Foucault com o marxismo. Porque é isso, pegar todas essas pesquisas de precariedade, não só laboral, estou falando da vida, precariedade da vida como um todo, e entender como que isso consegue se entrecruzar com a ideia de você empresariar a si mesmo, entende? Então... porque ele é um dos primeiros que não levou muito além, discursivamente, de uma análise sobre, na época, neoliberalismo. Só que tem um tomo da história da sexualidade que é justamente, tudo bem, que é em cima dos estoicos, que é o cuidado de si. Na verdade, é uma espécie de é um cuidado de si mesmo. Daí tem aquele do diário, onde você tem que ser hiper, assim,
só pensar em si, enquanto, justamente, um sujeito onde você pode fazer o descritivo de si só pensando em si próprio. Daí seria de uma moral estoica. E nós sabemos que a moralidade estoica ela é pragmática, né? Então, daí tem um texto do Foucault, que eu acho que é o segundo tomo do História da Sexualidade, onde ele vai ficando meio em xeque se ele, dentro da ambiguidade dele, ou ele era um anarquista, desses que a gente fala assim, do neoliberalismo total, e ele é um dos primeiros caras a apontar análises neoliberalistas, e em relação à moral, não, que eu escutei justamente isso, desses cuidados de si, dessa desmoralização mesmo do indivíduo em relação à economia. E o Foucault faz uns apontamentos muito ambíguos, né? Porque ele fala assim, eu não sou anarquista, eu também não sou marxista. Daí essa flutuância dele, essa superficialidade dele, essa ambiguidade que ele gostava de manter, desse tomo, que é o cuidado de si, né? O cuidado totalmente pragmático e totalmente alienado, né? de algumas questões da dialética. Eu sei que era meio por pirraça do Foucault. Então, mas só colocando isso que o senhor falou aqui, vocês estão... Eu acho que Foucault também era bastante polêmico, né? Ele gostava disso, mas essa questão é muito interessante, porque, a meu ver, o conceito, desde o início, toda a produção dos anos 70 do Foucault me interessa muito a teoria da subjetividade dele, porque ela tenta dar conta também, como a Escola de Frankfurt, a meu ver, como os processos de sujeitamento são de autossujeitamento também. Então tem aí também, óbvio não, mas me parece ser um diálogo próximo com o Althusser, a ideia de interpelação, que ele tinha várias críticas, mas a ideia é essa, né? Como, tudo bem, você até é manipulado, vamos colocar assim, de fora, externamente, mas existe um engajamento ativo do sujeito na criação daquela subjetividade. Isso me atrai muito no Foucault, essa ideia de que não é meramente manipulação, entende? Uma teoria dessa é um pouco empobrecida, falar você é manipulado o tempo todo, e eu acho que não é isso que está na Escola de Frankfurt também, embora a leitura da maioria das pessoas seja isso. Tem uma dialética ali do interno, do externo, do autoassujeitamento, nessa produção constante, móvel, dinâmica, que cria esses sujeitos, né? Então é isso que eu estava falando na resposta para o Mário. Esses empresários são altamente precários mesmo. Né? O que é essa ideia de espaços de coworking pela cidade, gente? O indivíduo não consegue... Um homem branco de 40 anos ganha bem, não consegue nem ter uma sala mais para ele, sabe? Ele precisa dividir com todo mundo, pagar o Wi-Fi, etc, etc. Não estou falando isso para defender esses homens brancos, não, de maneira alguma, mas tem um quê de precariedade chegando até nesse nível, entende? E você é obrigado a se vender como uma empresa, assumir essa forma de empresa nesse momento é enigmático. Acho que isso que vale a pena a gente investigar hoje. Pensando nessa ideia de necropolítica, né? E eu li na sinopse que tinha um momento que mencionava a questão ambiental, né? Assim, essas pessoas, enfim, não percebem que dentro dessa ideia de uma necropolítica, elas também vão sucumbir, elas também, quer dizer, eles vão respirar, eles têm que beber água. Eu fico, se tem algum momento que ele menciona isso dentro dessa ideia de perspectiva. Agora eu não me lembro nenhum momento específico, Stella, que ele fale sobre isso, mas no fundo é isso. Acho que tem um quê de racionalidade racional aí, né? Que é, bom, não tem uma análise de longo prazo, é para hoje, né? Não está conseguindo fazer lucro desde os anos 70, basicamente é isso, não cresce. Né? Então, dane-se, se tiver que vender água, vamos vender água, se tiver que vender ar, vamos vender ar. Acho que não tem muito... E é bom, enfim, tem várias análises desses Gary Beckers da vida falando, mas por que a gente não deveria comprar? A gente compra tudo. Por que não comprar água, né? Os caras são insanos, né? Eles vão falar, o Foucault analisa isso, vai fazer uma correlação. O Gary Becker tem um artigo que ele faz uma correlação entre o número de horas que uma mãe passa do lado do filho no berço e o salário futuro dessa criança, entende? Tudo é capital humano, não tem nada que não possa ser capitalizado, que não possa virar uma mercadoria, etc, etc. Então, acho que não tem muito mesmo, não. Agora, só voltando à questão do Santinho, que agora... Saiu? Mas então tudo bem. Mas só lembrando que
Eu tendo a não corroborar muito essa visão de que Foucault é neoliberal, não gosto muito dessas leituras, não, que está presente lá no Geoffroy de la Gasnerie, está presente em alguns marxistas. Acho que não tem nada a ver, acho que tem que ler o Nascimento da Biopolítica, é uma crítica imanente do discurso neoliberal. Isso não quer dizer que ele virou, ele encampou o discurso para fazer a crítica, não porque ele virou ele mesmo neoliberal. Obrigado, Eduardo. Mais alguma pergunta? Não? O pessoal de fora também pode perguntar, se quiser. Não? Bom, então eu agradeço de novo a presença de vocês aqui, a presença de quem está nos assistindo online. Tá? Eduardo, obrigado. Tá? E agora a vantagem de quem está aqui, que vai poder tomar uma cerveja e confraternizar com a gente. Tá? Então, obrigado a todos.